Bom, hoje nós vamos falar novamente sobre criação de mundo, dessa vez na fantasia urbana. Nós já falamos na distopia, na space opera, e como eu disse agora na fantasia urbana. Mas aí muita gente pode perguntar, mas a fantasia urbana não é o nosso mundo? Por que precisa de uma criação de mundo? Eu falei, cara, então, é o nosso mundo, mas, e tem sempre esse mais. Por quê? Porque, essencialmente, a diferença entre a fantasia urbana da nossa realidade é que existe magia. O fato de existir magia pode mudar muita coisa na nossa realidade. Então, é que nem aquela brincadeira, assim, até foi da onde veio a ideia de fazer o vídeo de fantasia urbana. Que é aquela cena do Harry Potter, né, que o pai lá do Ron chega pro Harry, pra que serve um patinho de borracha? Quer dizer, tudo bem, a cena é engraçada, é muito legal, né? Mas é aquela coisa, se os bruxos vivem, né, com os trouxas, né, com a gente, durante toda a humanidade, o período da humanidade, é claro que eles vão saber o que nós temos, né? Assim, é aquela coisa, para e pensa. Assim, ou os bruxos só compram dos bruxos, quer dizer, não, você pode ir no mercado e comprar uma comida. Quer dizer, você não precisa comprar, não tem, é o mercado do bruxo e o mercado da pessoa comum, né? Então é esse tipo de coisa que você precisa ver, né? Essa colocação de como é que é essa diferenciação. É como uma grande questão, e aí eu coloco exatamente porque a gente pensou nisso, né? Como teria sido a Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira Guerra Mundial, né? Mas eu estou pensando numa coisa relativamente atual, se a magia existisse. Porque é aquela coisa, se a magia existe, vai ser alguma coisa vai ser diferente. Se alguma coisa vai ser diferente, a gente começa. Se era diferente em 1945, o que mudou de 1945 para cá? Né? Se era diferente antes disso, o que mudou? Daí a gente chega no ponto, né? E até a gente chegou a comentar, né, que da questão de que a fantasia medieval é muito, assim, ela se tornou uma coisa muito famosa porque e a gente vai analisar, né, os criadores, Conan e outras histórias de fantasia medieval. Por que ela é medieval? Porque com a presença da magia, você não precisaria do restante do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento de todo o resto. Por quê? Porque a magia cumpriria essa questão, né? Então essa questão assim, para que você precisa de um estudo muito grande de medicina, por exemplo, se você pode curar através da magia? Aí a gente até volta e nós chegamos a comentar essa questão, né, que dessa questão da medicina e da magia especialmente, como é complicado, né, porque assim, vendo RPG você pode pegar uma pessoa que está quase morrendo, dar uma magia, ela está zerada. Então você fala, o quão real é isso, entendeu? Fica assim, né, de que vale o personagem ter ido lá e lutado contra o monstro, sim, com uma poçãozinha mágica ou uma magiazinha assim, ele já tá zero bala, né? E até o que eles mudam no Witcher, a gente já comentou que nos primeiros livros do Witcher, que eram de contos, entre um conto e outro tem um entreconto, que é ele ficando lá no templo de Mililique para se curar, né? Então, por mais que você tenha uma cura mágica, essa cura mágica deveria durar um pouco mais para que a pessoa tivesse uma certa responsabilidade. E essa é uma questão, né? Assim, como fazer para que o seu mundo de fantasia urbana seja real, né? Porque às vezes assim, você escreve história e dentro da história é legal, que legal, mas se o leitor pensa um pouco mais, dá aquela coisa, poxa, mas e aí, né? É como eu falei, e como seria a Segunda Guerra Mundial? E como seria a Primeira Guerra Mundial? E como seriam as guerras napoleônicas? Aí você vai voltando no tempo e você vê que o nosso mundo seria totalmente diferente se houvesse magia, né? Então, no momento que você está criando esse conceito de fantasia urbana, como fazer para ser real? Então, é aquela coisa. Primeira coisa, você pode fazer como Harry Potter.
você ter um segredo, né? Você ter um governo paralelo, um negócio, e você deixar que os humanos resolvam os grandes problemas, né? Os trouxas resolvam os grandes problemas, enquanto os bruxos só deem aquela ajudinha e tal, né? Porque é complicado, né? Como eu digo, a gente vê aquele filme do, como é que chama? Do Animais não sei o que, onde habitam. Animais Fantásticos e Onde Habitam, em que lá o monstro destruiu a cidade e de repente saiu lá um bicho mágico e construiu a cidade inteira. Então você fala qual é a lógica, né? Então, de você precisar reconstruir a cidade depois de uma guerra, se você pode fazer isso por magia. Então tem que tomar um certo cuidado. Então é aquela coisa. Você tem a questão do segredo. Você pode fazer que questionasse assim, a magia é difícil. Então você tem muitos magos que fazem magiazinhas pequenas, né, mas muito poucos magos que sejam poderosos o bastante para modificar a história, né? Então esses caras seriam mais na deles, né, mas eles não influenciariam no desenvolvimento humano. Um outro ponto tem dois pontos, na verdade, que a Marvel até apresenta nas histórias do Doutor Estranho, né? Que uma é que tudo que a ciência fez, a magia não pode refazer. Então, por exemplo, a magia não pode criar 300 litros de vacina se a vacina já foi feita pela ciência. Então tem esse quê. E um outro ponto, né, seria os poderes dos magos serem dados por seres superiores, né? Então deuses ou anjos e demônios, depende de se o cara é bom ou se o cara é maldoso, né? E esses deuses e demônios, eles decidiriam o que dá. Então não seria do mago, eu vou acabar com a Segunda Guerra Mundial, não, porque o Deus vai falar, olha, você não pode, porque isso aqui tem que acontecer para o desenvolvimento do ser humano. Aí, então, eu não posso, porque se eu mexer na guerra, os demônios podem fazer também, né? Então tem todo esse desenvolvimento. E de novo, isso é uma coisa que aparece no Doutor Estranho, que é você ter um grande deus da magia, né? O Vishani, no caso, né? Que é o deus que dá a magia para os magos. Então, se a magia dos magos ela é dada por um ser inteligente, não é só a coisa que eles tiram da natureza, esse deus inteligente, né, ele pode ceder ou não uma magia para ajudar ou não uma situação, de modo que isso pode ter, né, influenciado ou deixado de influenciar a história humana para que a história humana seja do jeito que ela é, né? Um outro modo que você tem, né, além desses, na verdade, a história humana ela é do jeito que ela é porque você teve ajuda da magia. Então você pode dar um exemplo, dois exemplos, né, de e aí a magia mostrou isso e aí o cara teve ideia, entendeu? E aí a ciência teria se desenvolvido, né, através da magia. Então a magia estaria guiando o ser humano através da ciência para que tivesse a ciência do mundo como fosse agora, de modo que se tornasse uma fantasia urbana. Uma outra opção, outra questão, na verdade, seria a questão de outros seres. Então, porque normalmente a gente fala assim, fantasia urbana só com seres humanos. Tá bom, só com seres humanos, tá interessante. Mas você pode ter uma fantasia urbana que você tenha, como na fantasia medieval, elfos, fadas, anões, gigantes, trolls, e todo tipo de ser, né? E de novo, a gente questiona como fazer isso na fantasia urbana, né? Você pode, né, criar uma história paralela. Então você mostraria, sei lá, criaturas
boazinhas do lado dos aliados na guerra, criaturas maldosas do lado do eixo na guerra, e aí você cria uma história totalmente assim, que apesar dela ser igual, ela é diferente, porque ela tem a presença desses seres, mas você tem que ter a boa vontade de recriar a história do jeito que ela é com esses seres. Ou, né, você pode fazer como eles fizeram naquela série Carnival Row, né, que as fadas elas vêm e elas só vêm, na verdade, ali para a época que acontece a série, então está mais ou menos lá dos 1800, né, tal. Tanto que o pessoal fala que ela é meio steampunk, né, de Tir na Nog. Então você tem um local que ela pode ser físico, pode ser metafísico, né? Então, no caso da história, Tir na Nog seria um continente, mas poderia ser um lugar meio secreto, tipo Avalon, que só apareceria sob certas opções, né? Uma questão que você pode criar, né? E Tir na Nog, por exemplo, no caso do Carnival Row, que é da onde vieram os seres encantados, né? As fadas, elfos, duendes, anões, esse tipo de coisa, seria uma ilha ou um continente, né, desconhecido, né? E no caso ele foi baseado no Tir na Nog, né? O Tir na Nog é o outro mundo, é um dos outros mundos da mitologia celta. Nós falamos a respeito de outros mundos e comentamos a respeito do Tir na Nog ao falar dos outros mundos. Então essa também seria uma opção, né? A opção de você ter ou uma realidade paralela, ou uma parte do mundo que não foi conhecida, e essa parte ela é conhecida. Então a magia viria vindo com esses seres fantásticos só na época, né? Então você não teria uma história toda baseada lá com magia, né? Com todo esse tipo de coisa. Então todas essas são opções. Existem outras, a gente poderia ficar citando inúmeras, seriam variações, né? Mas eu acho que o ponto que a gente está levando é: você tem que considerar isso na sua fantasia urbana para que a sua fantasia urbana sobreviva a um segundo pensamento, né? Sobreviva a um raciocínio que, mas como foi a Segunda Guerra? Porque aí, senão o leitor começa a ter dúvidas e ele fecha o seu livro e fala: não está legal porque não explicou direito isso. Então você tem que ter a lógica de imaginar a nossa história e considerá-la dentro do ambiente fantástico, né, urbano. Então, como a gente falou, até a Idade Média ela é normal, porque você teria até a fantasia medieval, aí você teria que subir, né, continuar a história considerando a magia, ou ela sendo muito forte, ou ela sendo muito fraca, ou ela sendo dominada por seres superiores, como a gente falou, ou não podendo fazer muitas magias, ou só magos muito fraquinhos, né, esse tipo de coisa. Por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa questão de criação de mundo de fantasia urbana. Se você gostou, deixa o seu like, ajuda a gente muito. Comenta se você já leu alguma fantasia urbana, já escreveu alguma fantasia urbana e que tipo de situação você usou, que tipo de coisa você usou para essa questão, ou se você considerou essa questão. Repassa isso para o seu amigo que trabalha com fantasia urbana, para que ele faça uma fantasia urbana mais com uma lógica dentro dela mesma, né? Que funcione para o maior número de leitores. E é isso. E, evidentemente, se você gosta do que a gente comenta aqui, né, conheça os nossos livros, né? Nós temos livros de terror, fantasia, steampunk, policial com tecnologia. Então são noveletas, são contos. Vamos lançar um de humor e terror de zumbis. Vamos lançar uma novela de steampunk. Então fique de olho, conheça o nosso. A gente vai deixar os links dos e-books no primeiro
comentário fixado, né? Ou você entra em contato, se você se interessar pelo book, de repente quiser a versão física, e fala conosco, entre em contato, que a gente tem as versões físicas, a gente pode negociar, né? E a gente manda para você. É isso então, até mais.